Existe um jogo de mesa bem conhecido chamado de Jenga. O jogo Jenga consiste em empilhar blocos retangulares um acima do outro e depois que eles estão completos, começa a retirar alguns desses blocos do meio ou de baixo. Aquele que retirar o bloco e fazer com que todos esses outros blocos empilhados caiam é aquele que perdeu o jogo. A Igreja do Senhor, na atualidade, também está jogando o jogo do Jenga teológico ou do Jenga bíblico, em que nós, como Igreja do Senhor, estamos estabelecidos na verdade de Deus. E a cada dia a verdade e a moral estão sendo retirados. Existe um jogo de condescendência, de flexibilidade e de tolerância a tudo aquilo que é mal e que fere diretamente as Sagradas Escrituras. E da mesma maneira que o jogo, em um dado momento, uma das peças é retirado e tudo desmorona. A conta chega quando Jesus Cristo não é mais considerado o fundamento da Igreja do Senhor e passamos a ferir princípios bíblicos que negam a soberania da palavra de Deus. Claro que os embates que a Igreja sempre sofreu e sofre nunca vão desestabilizar a Deus, porque Deus é Senhor e o Todo-Poderoso. Porém, a Igreja do Senhor é composta de pessoas que Deus deu autoridade e dons para, como despenseiro, administrar. E isso mostra a responsabilidade que os homens e mulheres de Deus têm contra as sutilezas, contra a sabotagem interna do cristianismo, promovida principalmente pelos mestres da casa do Senhor. Nesse vídeo nós trataremos um pouco sobre a cultura da condescendência. O que é condescender? O tipo de condescendência má, mundana e também o tipo de condescendência sábia. E também nós traremos 5 justificativas porque a Igreja de Deus está caminhando nessa condescendência, nessa tolerância a muitos maus que estão sendo inseridos dentro da casa do Senhor. Se a nossa atitude diante da verdade, como arautos e atalaia de Deus, sempre é a acomodação, algo está errado nesse sentido, pois a resistência do inferno contra a verdade ela é explícita, e aqueles que protegem a mente dos adoradores, que são aqueles que promovem o entendimento das Sagradas Escrituras, esses devem ser adiantados em proteger o povo de Deus, honrando a verdade estabelecida, pregando a graça do Senhor Jesus Cristo, a salvação nele somente, e a Escritura como regra superior, como regra inabalável e absoluta de prática cristã. Há um dado muito importante que eu desejaria passar para os irmãos nesse vídeo, que é que William Booth, 1829 a 1912, que fundou o Exército de Salvação, foi um apaixonado seguidor de Jesus Cristo. E na véspera do século XX, Booth predisse que o Evangelho não se sairia bem no novo século. Ele predisse que até o final do século XX, muitas igrejas pregariam cristianismo sem Cristo, perdão sem arrependimento, salvação sem regeneração e céu sem inferno. Parecem que as suas palavras eram proféticas, que é exatamente o que nós vivemos hoje. A fé, que deveria ser uma fé que traz vida, parece que é uma fé dos mortos, não a fé viva em Cristo Jesus. Estamos de forma acelerada negando a eficácia da comunhão com Jesus Cristo e trocando esta comunhão por qualquer outra coisa que venha, principalmente, satisfazer os ouvidos daqueles que, como consumidores, estão sentados nos bancos da igreja. Perceba que hoje em dia existem, principalmente na internet, pessoas que estão bocejando para as verdades estabelecidas e sistemáticas que os homens de Deus entregaram a sua vida para a edificação do povo de Deus.
Sempre tem alguém dizendo que criou um método novo, que sabe um novo caminho, uma melhor maneira de viver. E uma reinterpretação daquilo que foi estabelecido e foi interpretado de forma correta, trazendo vida para a igreja. Existem pesquisas que dizem que 70% dos norte-americanos que confessam algum tipo de religião também confessam coisas que, como qualquer religião, pode levar a Deus. Isso mostra que o maior perigo da igreja não são aqueles ataques que vêm de fora, como o mundanismo, o ateísmo, o materialismo ou qualquer outra coisa, mas sim uma apostasia interna em aqueles que têm a verdade nas mãos, aqueles que expõem as Sagradas Escrituras, a cada dia estão tolerantes a uma cultura sem Deus, a uma cultura que até confessa o nome de Deus, mas não vive segundo a sua vontade. Muitos cristãos estão preocupados com o que o governo A ou B possa fazer com a igreja. Muitos estão preocupados se a igreja fechará as portas, se algum mal humano ou externo vier contra o povo de Deus. Mas muitos se esquecem de olhar para as Sagradas Escrituras, em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, e entender que o Senhor da igreja, que tem as estrelas na mão direita, que anda nos castiçais e que censura e ameaça retirar o castiçal e também ficar de fora da igreja, mas ainda assim, pela sua graça, bater a porta para ter comunhão, é Jesus Cristo de Nazaré e nem uma força humana ou maligna somente, mas o Senhor da igreja, que como alguém que respeita o arbítrio de cada um de nós, deseja que venhamos a promover a comunhão sadia e constante com Jesus Cristo. Enquanto o barulho dos pica-paus lá fora, na madeira, incomoda muito, nós deixamos de enxergar que os cupins estão dentro do reino. E para identificar o cupim leva um certo tempo, mas o barulho do pica-pau é ensurdecedor. Lembramos que Jesus Cristo disse que a igreja é dele e que as portas do inferno não resistirão ao avanço da igreja, à glória da igreja. Só existe uma coisa que pode fazer com que o povo de Deus venha a cada dia em uma decadência espiritual e moral. É a condescendência do relativismo bíblico, do relativismo teológico, negarmos as Sagradas Escrituras e deixarmos de pregar e anunciar as verdades bíblicas. O povo de Deus perece por falta de conhecê-lo. Não apenas um alimento intelectual, mas conhecê-lo, torná-lo conhecido e viver uma vida prática cristã que agrade a Deus. Muitos hoje até são militantes contra a verdade das Sagradas Escrituras. Eles falam em canais de YouTube, falam em pregações, em ministrações, em palestras, em congressos. Já há outros que se escondem mais, mas no seu menor alcance têm a sua influência negativa, negando os pilares da fé cristã. Há outros que acusam aqueles que tentam trazer uma exegese sadia, dizendo que está havendo uma mudança dos nossos costumes. A questão não é o costume, a questão é que de séculos várias heresias têm entrado na igreja. E só um ensino sadio e corajoso das Sagradas Escrituras pode realmente edificar as vidas que querem agradar ao Deus Todo-Poderoso. Condescender significa ceder à vontade, aos pensamentos e ao desejo do outro. Ser tolerante, ser flexível. A cada dia que passa, na tentativa de serem aceitos por aqueles que lhe ouvem, muitos estão precisando agora se moldar à cultura deste mundo e se moldar ao desejo daqueles que, como consumidores, escolhem as suas pregações e as suas palestras que mais lhe agradam. É a palavra de Deus de Paulo a Timóteo que diz que muitos não sofrerão ou não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, ou seja, a verdade trará uma inquietação. E essas pessoas inquietas se adaptarão a pessoas que são chamadas de falsos mestres, falsos obreiros, obreiros fraudulentos e reprovados de Deus. São essas pessoas que mais são louvadas e honradas, porque elas não censuram ninguém. Elas não constrangem a igreja a uma vida de santificação.
E logo, o jogo do Jenga está preparado. E tanto coisas espirituais, verdades bíblicas e a moral do povo vai sendo minado e retirado a cada dia. Mais um dia, as peças caem. Todo mundo precisa condescender com alguma coisa. Afinal, a submissão é uma virtude. Se submeter à palavra de Deus é condescender com o entendimento das Sagradas Escrituras. E isso deve ser uma prática cotidiana nossa. Então podemos elencar aqui que existe a condescendência sábia e sadia e a condescendência mundana e que traz prejuízo para o povo de Deus. Isso significa que o meio termo e a moderação da condescendência de ceder, mas também de saber o limite até onde ceder, isso é sabedoria e é virtude de Deus e precisamos não só aprender, mas pôr em prática. Tudo tem um limite. E nós precisamos, assim como o profeta Daniel, que foi levado para a Babilônia, dizer que até aqui existem valores que são inegociáveis. Eles tiveram suas roupas mudadas, seus nomes mudados, mas segundo a lei dietética de Deus, a lei que fala das comidas, Daniel e seus amigos assentaram, decidiram no seu coração que o limite iria até ali, que eles não comeriam do manjar do rei, porque eles precisavam honrar acima de todas as coisas o Deus Todo-Poderoso. Por outro lado, a condescendência maligna significa se submeter àquilo que é promovido e que fere a nossa moral como cristãos. A. W. Tozer, ele disse que a bênção de Deus é prometida ao pacificador, mas o negociador religioso deve cuidar dos seus passos. O objetivo de abrir a mente é semelhante ao de abrir a boca. Nós abrimos a boca e abrimos a mente para fechá-la novamente com algo sólido. O que isso significa dizer? Nós abrimos a mente para as verdades do Evangelho, mas precisamos fechar a nossa mente no sentido de estar estabelecido e fundamentado na verdade de Deus, e nada que venha ferir esses princípios pode fazer com que nós venhamos a abrir a nossa mente novamente, a fim de absorver um relativismo bíblico e trazer prejuízo espiritual e moral para nós. Uma pergunta importante que precisa ser dita: por que existe tanta condescendência e apostasia no meio do povo de Deus de forma acelerada? Porque muitas pessoas estão se adaptando, se moldando à cultura deste mundo de forma tão acelerada. Nós iremos elencar aqui 7 posições e 7 pontos que mostram o porquê nós estamos avançando para a secularização com uma apostasia tão rápida e tão devastadora. Desde já, eu convido você a ser inscrito no canal Bíblia de Fato e a sempre estar consumindo os nossos materiais. Juntos, estaremos estudando a Palavra de Deus, sendo submisso às Escrituras Sagradas, para que a cada dia venhamos crescer na graça e no conhecimento. E a primeira das 5 coisas que tentam justificar essa aceleração dessa devastação teológica e bíblica em apostasia do povo de Deus é simplesmente essa, clara e simples: o amor ao mundo. Muitos amam o mundo, amam os seus desejos, colocam os seus desejos e a sua vontade acima de Deus, nunca querem se submeter a Deus, por mais que confessem o seu nome, que chamem por ele e que orem a Deus. Se Deus lhes cobrar nas Sagradas Escrituras uma vida de santificação e de submissão, isso não acontecerá. Então a primeira coisa que faz com que a influência nos afaste mais de Deus é amarmos o mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo aquilo que há no mundo não está em comunhão com Deus. E se nós estamos em comunhão com Deus, nós somos um povo separado e propriedade exclusiva do Senhor. Segundo motivo, porque muitos estão condescendendo, uma condescendência, ou seja, tolerância, se entregar aos desejos e às vontades dos outros. Simplesmente porque não amam a palavra de Deus, não conhecem a palavra de Deus, não se submetem à palavra de Deus, não se esforçam em a cada dia estudar as Sagradas Escrituras, conhecendo o seu contexto, e por isso, fácil, negam as Escrituras Sagradas. Terceiro motivo de tanta condescendência
é simplesmente e claramente uma insubordinação. Muitas pessoas entenderam que elas não precisam ouvir ninguém, sentar-se para aprender de ninguém e nem respeitar a hierarquia na família, no Estado e na igreja. E simplesmente por conta desta rebelião, agora pensam aquilo que entendem que é o correto. Então elas entendem que estão numa grande conspiração de conhecimento e negam tudo aquilo que os pais da igreja, que os apóstolos, que os homens inspirados por Deus deram a sua própria vida para a edificação do povo de Deus. Jogam tudo para o alto e agora criam uma nova teologia, uma teologia bíblica que nega a Bíblia, escolhendo textos especiais que vão de acordo com o desejo do seu malvado coração e assim promovendo também apostasia no meio do povo de Deus. O quarto motivo por que muitos negam a Jesus Cristo é simplesmente por transigirem, por passarem por cima daquelas palavras mais duras e que Jesus usou para censurar os seus próprios discípulos. Jesus ele perdeu muitos seguidores porque ele expôs a verdade. Em João capítulo 6, Jesus perdeu milhares de seguidores, porque ele disse que quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Ele não estava falando do corpo, do sangue, nem de pão e nem de vinho. Ele estava falando da palavra que precisa ser absorvida, numa cultura em que muitos sabiam que ter comunhão com a divindade é literalmente comer comidas do sacrifício. Então Jesus Cristo está dizendo: quem não absorver a minha verdade não faz parte do meu povo, do meu reino, nem são meus filhos. E muitos passaram a não seguir mais Jesus por causa disso. E Jesus censurou até os seus próprios discípulos. E vocês também querem ir após eles? A verdade reveladora de Deus. Só Jesus Cristo tem a palavra de vida eterna. Muitos não querem seguir Jesus Cristo. E muitas vezes aqui na internet, ou até na pregação, pessoas saem do vídeo, ou literalmente saem da igreja, quando você começa a pregar a vontade de Deus. Porque condescender com a vontade do mundo é negar a verdade de Deus. E essas pessoas se afastam da presença de Deus dentro da própria casa de Deus, porque não suportam mais ouvir a vontade do soberano Senhor. E quinto e último motivo, porque muitos condescendem com aquilo que é espúrio e que prejudica o povo de Deus, é simplesmente porque as pessoas elas querem agradar umas às outras. Elas não querem viver a crise de expor a verdade em suas vidas, em seu comportamento e também expor com a sua boca. Então elas deixam: eu não vou falar de ninguém porque eu também sou falho e eu preciso agradar para conquistar, porque eu preciso conquistar aquilo que desejo. Então eu vou tentar agradar todo mundo. E isso tem entrado de forma sorrateira no povo de Deus como se fosse uma sabedoria. O que as Sagradas Escrituras ensinam como sabedoria é: há tempo de falar e há tempo de deixar de falar. Pelo contrário, tanto Deus fala com Ezequiel, e assim também como Deus usa Paulo para Timóteo, que a verdade de Deus deve ser pregada, doa a quem doer, quer ouçam ou quer deixem de ouvir, a todo instante e a todo momento deve ser exposto a palavra de Deus. Se você que me assiste nesse momento deseja agradar a todo mundo, para isso, dentro da cultura da condescendência que nós vivemos, você agradará a todo mundo se negar a Deus, se negar a palavra de Deus e se sempre for um camaleão que se adapta aos pensamentos dos outros para ganhar terreno e prestígio. Então as pessoas estão debaixo de uma constante pressão para: pense como nós pensamos. Por que você é diferente? Porque quando a sua presença, quando você chega, o ambiente se transforma. Por quê? Porque quem anda com a palavra de Deus e com a verdade sempre mudará o ambiente. Mudará o ambiente para que mais pessoas se agreguem por amar a verdade, ou mudará o ambiente quando a insubordinação, quando a desobediência, rebeldia e o desejo de seguir longe de Deus estiver naquele ambiente. Aquele que promove a verdade ficará quase só, porque existe uma sabotagem, uma apostasia e uma força contrária dentro do povo de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, falou da situação atual do povo de Deus, daqueles que não querem mais ouvir a palavra de Deus e ouvem aquilo que lhe agrada. Ele diz que o Espírito afirma expressamente
que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia daqueles que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, e que proíbe o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra e pela oração. Paulo continua as orientações a Timóteo, que nesta época já sofria toda essa resistência no meio do povo de Deus. Tanto Jesus Cristo, como Paulo, como João e Pedro falaram desses mestres, desses lobos e cães que seriam introduzidos no meio do povo de Deus. Muitas pessoas vivem numa utopia, sonhando uma realidade que não existe, estão sentadas do lado dos falsos mestres que já corromperam a sua mente e a sua alma há muito tempo e agora pregam um evangelho com um relativismo, um evangelho que não traz mudança para as pessoas. Dentre as muitas orientações que Paulo dá a Timóteo, em 1 Timóteo 4, a partir do 11, ele diz: ordeno estas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo dos fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia com a imposição de mão dos presbíteros. Cuide de você mesmo e da doutrina, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, quanto àqueles que te ouvem. A exortação de Paulo a Timóteo é que ele persevere em ser usado por Deus para edificar a igreja do Senhor, porque isso conservará ele em Deus e conservará aqueles que ainda desejam e recebem o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que se entregam a espíritos enganadores, como a própria Escritura diz, eles vão de mal a pior e o fim deles é serem submergidos pelo próprio mal que serve como laço para eles. Meus queridos irmãos, esse é um assunto delicado, porém necessário e importante. E nós queremos agradecer a você que esteve conosco até aqui, onde nós falamos sobre essa apostasia vindoura, sobre a cultura da condescendência dentro da igreja do Senhor, dentro do reino de Deus. Vamos levantar a bandeira do Evangelho e combater as heresias, os falsos ensinos e todo o mal no poderoso nome de Jesus, através da sua poderosa palavra. Meu desejo é que Deus abençoe grandemente a sua alma, que você permaneça firme na presença de Deus. Pregue a palavra, a tempo, a fora de tempo, porque Jesus está voltando. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.